O italiano ele vai ter duas vantagens com relação a você. Ou seja, duas coisas que você pode aprender. Superando isso, a gente está concorrendo como se fosse um italiano. Vou pegar um gancho da tua resposta, Marcela, que você te falando de manager, que é diferente, porque às vezes, porque aqui na Itália, gente, o pessoal usa muito inglês. Sim. Às vezes uma palavra em inglês na frase, adoro um inglesismo, como a gente diz assim. Mas nem sempre o sentido é o sentido correto da origem da língua inglesa. Então ali é a fregatura, como se diz, é ali que é um pega-ratão. Exato. E pegando o gancho disso, eu queria chegar em uma questão que é outra que me pedem sempre. Sabrina, me perguntam assim. Mas eu preciso realmente falar italiano, mas com inglês eu não posso me virar para conseguir um trabalho? Boa, boa. Inclusive, alguém perguntou, você já falou sobre a língua italiana? Vamos falar agora. Vamos lá. Italiano e inglês. A primeira coisa é que se você quer viver e trabalhar na Itália, I'm so sorry, me Você vai dispiace, precisar de italiano. você vai precisar do italiano, porque os italianos eles não falam inglês. Sim, no dia a Somente dia. 8% dos italianos têm um ótimo inglês. Acho que é uma média de 17% que tem um escolástico. Um bom inglês para o italiano é que ele meio que entende e meio que fala. Entendeu? Então, assim, tem poucos italianos que realmente são fluentes, que realmente falam muito bem. Então, assim, se você vai precisar trabalhar, você precisa comunicar, né? E, ok, aí a gente vai. Qual o nível que eu preciso ter? Depende daquilo que você quer fazer. Eu vi que alguém estava escrevendo antes sobre jornalismo. Inclusive, se eu não respondi alguma pergunta, porque obviamente a gente é só uma hora, me escreva no direct, que a gente está Exato, aqui para responder. exato. Quero pedir isso no final, pessoal. Todo mundo vai ser respondido. Se não for aqui agora, será depois, mas serão respondidos. Serão respondidos, por favor. Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Se eu quero trabalhar como jornalista na Itália, aí, obviamente, queridos amores da mamãe, que você precisa... Tipo, com essa cara que mãe... Ok. Você precisa ter um ótimo... Você precisa ser fluente em italiano, né? Você precisa escrever muito bem, você precisa comunicar muito bem. Mas se você quer trabalhar como programador de software, é diferente. É. Porque ali o que é que você precisa? Ali você precisa comunicar com o time. Você pode até ter. A linguagem que você precisa é a linguagem de programação. O italiano pode ser um pouco mais simples. Então, por exemplo, e depende muito daquilo que você vai fazer, ok? Por exemplo, ontem eu estava entrevistando, como eu falei, a Simone, que está trabalhando como enfermeira aqui na Itália. Ela falou que tem um italiano médio. Para você trabalhar na área da saúde, você precisa ter nível B2, ok? Como a gente está, obviamente, na pandemia, etc., então eles contrataram ela sem necessariamente. Então, assim, não é que ela tem menos de B2, tá? Deve ter B1, alguma coisa assim. Então, ela está no início do intermediário e está trabalhando aqui. Então, tudo vai depender daquilo que você quer fazer. Mas você está querendo. É, ok. Uma outra coisa muito importante. Se você procurar trabalho, é um trabalho. É. Trate a sua carreira como um trabalho. Por exemplo, se você está se sentindo mal ou está cansado, você não vai para o trabalho? Não, eu já estou cansado, vou levantar da cama, não, vou ficar aqui. Ai, assim, ó, tirando a situação da pandemia, a gente ia com febre, a gente ia doente, a gente ia com o que Gente, trabalho, fosse. trabalho, em qualquer lugar do Trabalho é mundo. trabalho. E por que quando eu tô falando da minha carreira, do meu futuro, eu faço só quando tá tudo ok? Só quando eu tô com vontade? Como é que você trata a tua carreira? Né? E depois a gente reclama, porque o tempo ele vai passar de qualquer forma. Se você não pegar a rédea da tua carreira, dos seus sonhos, o tempo vai passar de qualquer forma. Então a gente tem que levar isso a sério. Carreira é algo muito sério. Muito sério mesmo. Eu tô aqui para puxar a orelha de vocês. Gosto, gosto, Marcela. É isso aí. Porque às vezes a gente cai nesse. Ah, mas é tudo difícil, é tudo a gente. Esse redemoinho psicológico que a gente faz às vezes na cabeça, que é simplesmente botar de lado e botar a mão
botar a mão na massa, né? Como a gente faria no Brasil, como a gente faria na casa nossa, na nossa cidade, a gente tem que aprender, tem que se virar, gente. Aqui na Itália é a mesma coisa, diferente. Vamos lá, vamos entender, vamos ver como é que é. E a língua, gente, é uma nova língua. Você enriquece como pessoa, enriquece cultural e profissional você também. Você não sabe o dia da manhã, você cresce aqui dentro da Itália, você quer voltar para o Brasil, você vai ter um know-how maior ainda na sua profissão. Só tem a ganhar, gente. Vamos botar esse italiano no coração, porque é uma nova língua, é uma língua a mais, né? Isso. E falando nisso, Brasil, Itália, outros países, porque tem gente aqui que segue a gente, eu tô vendo aqui, tem gente que tá tem brasileiro aqui de Portugal, tem brasileiro aqui que tá na Inglaterra. Tem vantagens ou não de ser estrangeiro na Itália, assim, para procurar trabalho? Então, vamos lá. Tem vantagem, sim. Quais são as vantagens? Vamos lá. Do começo. Marcela, tem diferença entre eu, brasileiro, ou eu que não tenho background, eu que não nasci na Itália, e um italiano? Sim. 2. O italiano ele vai ter duas vantagens com relação a você. A língua, a gente acabou de dizer que pode ser superada, e a gente não está falando que você tem que falar como italiano, com o sotaque de um italiano. E no nível, né? Você vai crescendo aos poucos. Mas o italiano e o background cultural. Ou seja, duas coisas que você pode aprender tranquilamente. Ok, superando isso, a gente está concorrendo como se fosse um italiano. Ok? Então, sem drama, por favor, sem drama, a gente pare. Não tem essa coisa assim. Não tem, vamos parar com esse complexo do cachorro vira-lata. Se você não sabe o que é isso, leia a antropologia. Tipo, isso foi estudado no Brasil e tem esse termo que se chama, eu acho que eu inclusive vou fazer uma live sobre isso. Complexo do cachorro vira-lata. Achar que a gente é o último da fila do pão. A gente se achar o último, não. Não, o que é isso? Quem falou? Aqui na Itália, não é que eu quero dizer, não. Eu sou referência, inclusive para os italianos. Eu tenho clientes italianos. Gente, eu queria dizer isso. Eu ensino os italianos duas coisas. Primeiro, eu dou suporte aos italianos para encontrar trabalho. Segundo, eu ensino italianos a fazer seleção e recrutamento, tá? Então, assim, eu não me sinto o cocôzinho, que não sabe o que é. Não! Eu estudei aqui, sou competente, eu tô estudando, eu sou especialista no mercado de trabalho italiano. Tô para conhecer uma pessoa que conheça mais do que eu. Né? Então, assim, não é que eu sou metida, eu tenho que reconhecer as minhas competências. Se você me perguntar sobre italiano, eu vou dizer, I'm so sorry, não sei, não é a minha praia. Se você me perguntar tudo aquilo que não tem a ver com o mercado de trabalho italiano, eu vou dizer, não sou eu. Não, então, porque assim, às vezes... Não, completamente, eu concordo demais contigo, Marcela. É próprio isso, porque eu vejo que tem muita gente que fica... que às vezes me escreve, fica falando assim, mas eu tenho a minha profissão, agora eu vou chegar na Itália, eu acho que eu vou fazer o pizzaiolo, porque eu não sei se eu vou conseguir. Gente, tem um currículo, vocês têm um currículo, vocês têm uma profissão, um diploma, o que for, vocês têm um histórico, uma carreira, seja ela qual for, não dá para colocar de lado e começar do zero. Se for o interesse seu, tudo bem. Mas você construiu algo, tem que levar aquilo que construiu junto, seja onde for, seja Itália, seja onde for. Marcela, concordo demais contigo. É mesmo isso. Exatamente. Até porque você falou pizzaiolo e a gente acha que é fácil. O meu primeiro trabalho aqui na Itália, eu trabalhei como camareira. Eu ganhei o prêmio da pior garçonete do ano. Tô brincando, não ganhei prêmio não. Imagina se eles iam me dar prêmio, eles iam me xingar. Eu era terrível. Eu era terrível. Marcelo, pode me escrever no direct que eu falo com você. Eu era terrível, gente. Terrível. Entendeu? Mas assim, isso significa dizer que eu sou psicóloga ou não trabalho? Não. Quais são as minhas habilidades? Que competências eu tenho? Então, de repente, marketing, comunicação. Então, de repente, eu não trabalho como é que eu posso dizer? Como garçonete, mas eu posso trabalhar como vendedora, porque eu e a cozinha, eu não sei cozinhar. Então, imagina, não sei cozinhar, então realmente não era o meu ambiente. Então, não é o problema o que a gente vai fazer, mas que competências a gente tem, aí sim. Então, é por isso que eu queria dizer, vamos parar de pensar que a gente às vezes é até engraçado. Tipo assim, eu vou no Comune de Milano,
ensinar italianos a como fazer currículo, entendeu? Eu sou uma pessoa que não tem a cidadania italiana e eu vivo na Itália, ok, há quase 10 anos, mas não significa dizer que, tipo, de repente ele até escreve mais do que, melhor do que eu, né? Mas eu tenho um conhecimento que eles não têm. Então, vamos parar de se sentir menorzinho que a gente não é. Né? Eu não vou ensinar culinária para ninguém. Você não vai ver eu ensinando culinária. Mas, assim, currículo é a minha praia, entendeu? Eu sei. Então, e qual é a tua praia? Qual é a tua Exato. praia? Você precisa saber. A gente Você tem que precisa ter saber qual é a tua consciência, tem que praia. olhar para dentro, tem que se olhar no espelho, mas eu realmente, o que eu faço, o que eu sei, as minhas competências, não, exatamente o que você está falando. Eu acho que antes de ir procurar esse trabalho, de repente, me corrija se eu estiver errado, o primeiro passo é um autoconhecimento profissional. Né? Exatamente, exatamente, exatamente. E esses são os passos, né? Porque eu não falei uma coisa importante. Eu estudei o processo de. Eu fiz a minha mestrado aqui na Itália e eu estudei o processo de inserção dos brasileiros no mercado de trabalho italiano. Então, assim, aquilo que eu estou falando não é a minha experiência, é fruto de uma pesquisa científica e também porque eu acompanhei muita gente. Então, aquilo que eu quero dizer é um dos passos, tipo, que eu construí, né, para encontrar trabalho na Itália é o autoconhecimento profissional. Porque muitas vezes a gente acha que as nossas competências se perderam porque a gente veio para cá. Se você não reconhece a tua competência, se você se sente menor do que os outros, você acha que os outros vão querer valorizar você. Se você não Quem se conseguir valoriza, ninguém convencer, vai te valorizar. Né? Você que tem que se convencer vender, assim você que tem mesmo que... primeiro, antes de tudo. Exatamente, exatamente. Então, superando, para concluir a pergunta, que eu me empolgo, superando a barreira da língua e do background cultural, você está igual com o italiano. É uma vantagem ser estrangeiro? Ainda é uma vantagem ser estrangeiro, sim. Por quê? Você sabe mais do que uma língua. Aqui eles olham quem tem uma experiência internacional como uma coisa muito importante, que é uma pessoa realmente open-mind, né? Uma pessoa versátil, uma pessoa que está acostumada, vai ter uma ideia diferente. Teve Exato, vai inovar, né? Exatamente, teve uma outra aluna, tudo isso que eu estou falando está tudo gravado no meu IGVT ou no meu YouTube. Ela era arquiteta, ela passou 6 anos aqui na Itália, nunca conseguiu trabalhar na área. Ela fez um processo de consultoria comigo. 2 dias depois que a gente terminou, que ela enviou o currículo, ela começou já a fazer currículo, começou já a fazer entrevista de emprego, e depois de um mês ela começou a trabalhar. O patrão dela falou: eu chamei você porque eu vi que você era brasileira. E ela sempre achou por 6 anos que isso era um problema, ela sempre achou por 6 anos que ninguém iria. Não, deixa eu contar ainda uma coisa para vocês, parece incrível. Antes dela participar desse processo, ela ligou para uma. Ligaram para ela. A única pessoa que ligou para ela falou: Meu Deus, estou emocionada. Ligou. Ainda tratou mal ela, falou: Você não fala bem italiano e desligou na cara, alguma coisa assim. Mas, assim, ó, o que que mudou diante de uma pessoa que desligava na cara para 3 meses depois alguém dizer: Contrato você porque você é brasileira? Com certeza a postura dela. Ok? A nossa postura e a consciência que a gente tem sobre as nossas competências, já que a gente está falando hoje mitos e verdades sobre o mercado de trabalho italiano, essa é uma grande crença. E que isso você pode aplicar para tudo na vida. Se você não tiver, se você não se valorizar, você não reconhecer o teu valor, ninguém vai reconhecer, nem o teu cachorro. Eu ia mostrar, mas depois não quero estragar aqui a live até o teu cachorro, né? Não vai te tratar bem. É pura verdade. É pura verdade, é bem isso. É o autoconhecimento. E posso Então, dizer é uma mais? vantagem. Parêntese. Claro. Vou dizer, gente. Eu vou falar da minha experiência pessoal, mas é que assim, ó, parêntese breve e curto, porque eu não quero roubar o tempo da Marcela, que a Marcela a gente tem que aproveitar ela o máximo possível aqui. Mas assim, por todo lugar que eu passei nesses 11 anos de Itália, o pessoal adora brasileiro. Adora brasileiro. Das empresas italianas que eu trabalhei, com os italianos que eu trabalho ainda hoje, eles adoram brasileiro. Por quê? Não estou falando eu, Sabrina, que sorrisinho bonitinho. Não, porque brasileiro é criativo, porque brasileiro
Eles olham a gente, tipo, mas vocês vieram, mas você veio lá do outro lado do mundo, nossa, que esforço, que vontade, que garra. Eles muitos deles reconhecem isso, veem nisso uma grande vantagem em ter essa pessoa que teve essa garra, essa coragem dentro da empresa ou dentro do que for, né, do local de trabalho, ter uma pessoa assim. Sim. Então, eu queria muito compartilhar isso também, porque vem muito de encontro com tudo isso que você está dizendo agora, Marcela. Não, é verdade. Eu me lembro que na minha tese, o meu professor falou assim, a tua tese está mais bem escrita do que muitos outros italianos que escreveram. Por quê? A gente se esforça mais. A gente é acostumado a levar na cara, gente. A gente brasileiro não desiste nunca. A gente tá acostumado com crise. A gente tá acostumada com crise, com problema, com tudo. O que é isso? Então, por quê? Aí eu me pergunto. A gente tá acostumado com crise. A gente tá acostumado com problema, com situação difícil. E cadê essa pessoa, essa coragem, quando muda de país? Por que isso fica lá? Porque tudo aquilo que você aprendeu não pode ser colocado em prática aqui na Itália. Exato. Eu sei, eu estudei sobre isso, continuo estudando. Eu sei que quando a gente muda, a gente tem uma crise de identidade profissional, social. Porque no Brasil, as pessoas sabem quem eu sou. Eu sou reconhecida. Né? Aqui na Itália, já ninguém me conhece, eu sou estrangeira, mas você é a mesma pessoa e você precisa dar aquele salto. Marcela, muitíssimo obrigada de coração, foi super esclarecedor. Amei o papo, amei. Muito obrigada demais. Beijo, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Tchau, gente. Beijo.